Olá pessoal de Física Geral 1, a gente vai falar então de força e movimento, leis de Newton, tá? A gente vai começar então a falar sobre dinâmica. Até agora a gente estudou cinemática, que é o estudo do movimento em si. Agora a gente vai começar a estudar as causas do movimento. Então essa primeira parte da compreensão de dinâmica aqui, ela é bem teórica, tá? Não envolve muita conta não. Também não envolve muita equação, é mais discussão, tá? Então esse slide será disponibilizado. Caso eu me esqueça de disponibilizar, por favor, avisem, né, pelo e-mail. Mas o que realmente importa aqui é a discussão, ok? Então, a gente vai agora, como eu havia dito, né, estudar as causas do movimento. A gente chama isso de dinâmica. Então, a ideia de dinâmica, talvez diferente do que vocês possam ter imaginado no ensino médio, não foi algo pontual, né? Foi o Newton lá, caiu a maçã na cabeça dele e ele descobriu a gravidade e, por consequência, o conceito de força, etc. Era algo já estudado há bastante tempo, tanto no seu, vamos dizer assim, no seu escopo espacial, né? Afinal de contas, já existiam muitas teorias sobre astronomia, né? E os efeitos do Sol na Terra, etc. Mas precisava ser feita uma união do que era observado na Terra com o que era observado no céu. E o Newton ele foi responsável por isso. Mas, como ele próprio diz, ele só chegou onde chegou porque se apoiou no ombro de gigantes. E, bem, Newton ele foi um gênio em várias áreas. Ele estudou também um pouco de ótica e ele estudava alquimia, que ajudou ele a ter uma visão mais ampla, acredito, de outras ciências. E talvez uma das coisas que, né, mais importante que ele desenvolveu e que o pessoal não fala muito foi o cálculo. Né? Novamente, né, junto com várias outras bases que foram importantes para ele desenvolver o cálculo, mas ele precisava de uma matemática mais apurada para conseguir descrever os efeitos físicos que ele estava observando. Então, para isso, ele cria o cálculo, uma visão matemática mais delicada de processos infinitesimalmente pequenos. Ele percebia, por exemplo, alguns fenômenos de força, que a força ela infinitesimalmente variava sua intensidade. E a matemática da época, por ser uma matemática basicamente discreta, não conseguia levar em conta isso. Então a matemática simplesmente não conseguia resolver problemas onde existia essa variação infinitesimal. Então ele desenvolve o cálculo para conseguir resolver esse tipo de problema. Ok? E essa matemática e a física que ele desenvolve com isso acaba tendo várias consequências e essas consequências, por séculos, são todas explicadas e teorizadas baseadas na dinâmica newtoniana, ok? A primeira vez em que a dinâmica newtoniana ela começa a ser discutida, se está certo ou não, é praticamente 2 séculos depois dela ter sido escrita, que foi quando Maxwell ele percebeu que era necessário desconsiderar algumas considerações sobre referenciais que o Newton fazia. Então foi basicamente depois de 2 séculos. E né, foi no século XX em que os físicos perceberam que para velocidades muito altas ou massas muito altas e para corpos muito pequenos, a dinâmica newtoniana tinha que ser basicamente deixada de lado. Né? Curiosamente, não totalmente deixada de lado, mas basicamente deixada de lado. Digo não totalmente porque nos extremos, essas físicas mais avançadas, como por exemplo a relatividade geral e a mecânica quântica, quando você chega em situações extremas, você novamente encontra as equações de Newton. Então, o que o Newton fez foi incrível para a história da humanidade, certo? Então, claro, né, que tem bastante texto e vocês podem discutir depois,
levando em conta qual é o intuito de vocês, né? Se é aprender só para passar ou aprender para realmente discutir um pouco de física. Mas é entendendo o conceito de força que a gente vai conseguir resolver os problemas. Porque diferente do ensino médio, onde era basicamente colocar um número numa equação e achar uma resposta, aqui na física de graduação, e isso implica nas outras matérias de graduação que vocês vão ter, é necessário construir um sistema, construir essa situação onde vocês vão analisar toda a dinâmica do problema, ok? Aqui a gente leva mais em conta a abstração para resolver problemas, certo? Muito bem. Então, é um tanto necessário, tá? Ter essa discussão mais teórica. E, bem, quando a gente vai falar de dinâmica e forças, existem dois tipos de forças, vou dizer assim, que são os mais analisados, que são forças de ação à distância e forças de contato. Uma força de ação à distância que vocês estão acostumados é a gravidade. Querendo ou não tem nenhum corpo empurrando algo para fazer este algo cair. Então, como não existe nenhum corpo, a gente fala que é uma força de ação à distância. Então, não tem esse contato, força de ação à distância. Então, vocês podem pensar em outros exemplos aqui. Eu já vou dizer o exemplo mais óbvio, que é a força eletromagnética. Mas existem outras duas forças de ação à distância bem importantes. Se vocês quiserem ler mais um pouco sobre, procurem na internet as forças fundamentais da natureza. Ok? E as forças de contato são essas que a gente está mais acostumado no cotidiano, né? Todas que estão associadas a gente empurrar algo, ou puxar algo. Beleza. Então, bem, aqui tem alguns exemplos de forças de ação à distância, forças de contato, né? Todas bem usuais. Beleza. Então, o slide aqui, ele discute algumas questões sobre o que é a força na prática. Né? E a gente percebe uma força na prática quando a gente vê o movimento de algo. Okay? A força ela existe independente deste algo estar sendo movido. Mas, afinal de contas, o campo gravitacional está aqui puxando a gente independente da gente estar se movendo. Né? Isso que eu quero dizer. Mas, para medir uma força, a gente precisa fazer um experimento que nos permita essa medição, que nos diga qual é a sua intensidade. Ok? O experimento mais clássico é envolvendo molas, porque no experimento de molas a gente já tem vários parâmetros dados, o que nos reduziria o problema a só encontrar a grandeza associada à força mesmo, né? Quero dizer, quando você vai fazer um experimento de massa-mola, você eventualmente já sabe a massa da mola, sabe a massa do bloco que você colocou na mola, sabe o tamanho da mola, sua constante de mola, né, e por aí vai. Você tira medidas ali de tamanhos e consegue concluir eventualmente qual que é a intensidade da sua força. Né? Muito bem. Mas quando a gente vai fazer um experimento, nós, como eu falei anteriormente, né, precisamos criar toda uma teoria e um sistema para descrevê-lo. Por quê? Porque é difícil isolar um objeto. Eventualmente vai haver sobre ele, vai agir sobre ele, mais forças do que aquela que a gente está tentando encontrar o valor. Ok? Então é natural que exista o que a gente chama de resultante de forças, que é um somatório de várias forças que agem sobre esse nosso objeto. Né? Aqui nessa imagem a gente tem um exemplinho claro, que são esses dois blocos, algo que vocês vão ver bastante no decorrer dessa parte do conteúdo, blocos conectados. E a gente, por mais que queira, sei lá, descobrir qual é a força de tração na corda, percebe que existem várias outras forças agindo sobre o bloco. E a grande questão é que ao se estudar força, a gente percebe que todas elas estão relacionadas.
ok? E, claro, a gente vai discutir aqui quais são essas relações, quais são os efeitos dessas várias forças agindo, né? Mas a gente sempre começa pelo sistema mais simples, que é na situação onde aquilo que a gente está estudando está parado. Querendo ou não, é um sistema mais simples. Eu não preciso me preocupar com variação do tempo, não preciso me preocupar com o quanto ele se moveu. Então, na física, a gente sempre tenta estudar do mais simples para o mais complexo. Ok, pessoal? Então, vamos focar no mais simples. E o mais simples é aquela situação onde ele está parado, ou seja, a soma de todas as forças que agem sobre o corpo acabou fazendo-o ficar parado. Muito bem. E, fisicamente, um corpo estar parado significa que a sua velocidade ou é zero, ou ela bem, se ele está parado, a velocidade é zero. Só que a gente vai discutir aqui que um objeto ele pode estar um somatório de força sobre ele sendo zero e mesmo assim ele estar em movimento. Parece meio loucura isso, né? Mas imagine comigo. Vocês estão fazendo um experimento dentro de um caminhão, ok? Então, dentro do caminhão ali, vocês estão olhando para aquele objeto e, né, por exemplo, aquele bloquinho, e ele está parado, né? Muito bem, ele está parado ali, vocês fazem todas as medições, o caminhão está em movimento, mas o objeto está parado. Beleza. Isso para vocês que estão dentro do caminhão. Agora imagine uma pessoa fora do caminhão analisando esse experimento. Ele não vai dizer que o bloco está parado, porque o bloco está se movendo junto com o caminhão. Então é uma situação onde a pessoa de fora do caminhão conclui o mesmo que a de dentro do caminhão sobre a questão das forças, ou seja, o somatório das forças é zero, mas a pessoa de dentro vai considerar o que ela está vendo, né? O corpo está parado e a pessoa de fora vai considerar que o corpo está se movendo com a mesma velocidade do caminhão. E nessa situação, novamente, teórica, a gente tem que considerar que a velocidade é constante, tá? Só assim a gente vai ter a possibilidade de uma resultante de força ser igual a zero. Muito bem. E bem, tal qual a gente conversou na parte de cinemática, se a velocidade for constante, é necessário que a aceleração seja zero, né? Porque a aceleração é a derivada da velocidade, a aceleração é a taxa com que a velocidade varia no tempo. E bem, se a velocidade não está variando, então significa que a aceleração é zero. Então a gente conclui que quando há um somatório de forças e esse somatório é zero, o que essencialmente deixa o nosso corpo parado, se estamos no mesmo referencial que ele, que é o caso da maioria das contas que a gente vai fazer aqui, então vocês concluem que a aceleração é zero. E essa é basicamente a primeira lei de Newton. É a lei que trata da inércia, também conhecida como lei da inércia. É nessa situação onde a gente tem que considerar os efeitos inerciais que ocorrem em algum experimento. Um efeito inercial clássico que a gente percebe no nosso cotidiano é quando estamos dentro de um carro e ele freia, né? Então, o que está acontecendo ali? A força agiu sobre o carro, não sobre a gente. Então, o somatório das forças em nós que estamos dentro do carro é zero. Porém, por efeito do referencial onde estamos, vai ocorrer um movimento. Ok? E a lei de Newton, que tenta explicar esse fenômeno, que é mais discutido em cursos de físicas avançados, é a primeira lei de Newton, né? A lei da inércia. Ok? Agora, minha dica, né? O que vocês vão usar de primeira lei de Newton aqui no curso de Física Geral 1? Basicamente, vocês vão utilizar ela quando vocês perceberem que o corpo que vocês estão trabalhando está parado.